nada para mim, era um grupinho. Não quero, porque se eu chegar lá e julgar que a igreja não pode ter um terreno e não pode ter uma placa, eu deixo vocês, porque eu quero Cristo e a igreja. Tá bom, irmão? Alguém zanga com você, você diz que é a igreja. Deixa de ser mentiroso, está querendo era sair. E o pior do falta de moral é que diz que é a igreja. Quer dizer, a culpa é deles, a culpa é sua. Você é pecador e deveria, como eu, que somos pecadores, aceitar o Senhor e viver na sua presença. Eu dou exemplo para isto. E procure conhecer a história. Agora, por favor, saia de volta nesse auditório, marque assim uma volta assim, começa, vai lá, vem cá. Tem 50 centímetros por aí assim até o muro. Eu acho que eu passaria aqui por fora, imprensadinho assim, eu iria. Você precisa saber que Cristo é a igreja. Bom, por favor, você que tem ouvido há tempo, seja maduro. Leve Cristo e a igreja a sério. Olha, estou falando isso e não pense que estou enjoado, porque você não sabe o que é igreja. Há um pessoal malandro que não estuda nada. Não estuda nada. Bem, ontem à noite, creio que era umas 11 horas da noite, por aí assim, chegou um telefonema do Francisco, dizendo: irmão Tabosa, o Flávio me convidou. Vai haver um congresso da igreja, da igreja em Tabosa, e me chamou para eu ir. E eu quero saber o que você acha, se eu devo ir. Eu digo: Francisco, quem é o Flávio? Você não conhece o Flávio? Não é um rebelde que saiu daqui, que esteve lá em Alagoas, estive com ele em Alagoas. A mãe e pai dele conheço lá no Ceará. E porque ele fundou um outro negócio parecido com a igreja, leia a pergunta 18 do livro, estude e leve os irmãos. Sabe por que ele perguntou? É porque ele pensou que você é o manda-chuva, mas eu acho que eu não falei ainda. Depois que eu encerrei o telefonema, ele perguntou a você, ele chamou você para ir, porque ele está pensando que você é um manda-chuva, ou então que você é um bobão. Por que não me convidam? O que é que eu falo lá? E vocês lembrem deles. O que é que eu falo? Quando você chegar, se eu chegar a Niterói, por exemplo, tem a igreja aqui? Ah, tem. Então eu vou ver se a igreja é a igreja que crê literalmente, não figuradamente, porque a Bíblia é literal. Figurado quando for figura, como está bem em português. Quando eu digo cabeça da ponte, eu estou falando uma figura, porque a ponte não tem cabeça. Mas eu estou usando uma figura, então aí eu estou usando uma figura. Não é a Bíblia só. Toda a língua tem a sua figura e a sua literalidade. A Bíblia é literal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é literal. O Senhor quer que nós tenhamos revelação de Cristo e a igreja. Isto é literal. Agora, um sujeito funda uma denominação. Por exemplo, se eu fundasse pastor Nabuzaradão da igreja rantilista, trombetista, piniquista, da igreja em Vitória, você vai crer?
Pois bem, você não crê nos outros? Gente que deveria saber. Irmãos, quando eu acabei de falar, o irmão Francisco disse: o Flávio, eu estou dando os nomes, Flávio, filho mais novo da irmã que eu conheço, me faltou o nome agora. Aí eu falei: como foi? Bom, ele disse: eu perguntei ao Chaguinha, ao Raimundão, o irmão Raimundo, que se decidiu quando eu preguei. Ele estava em pé na casa dele assim, a mulher crente. Eu preguei e ele se decidiu. Olha, irmãos, e mais uma outra pessoa, Sérgio, Raimundão e um outro. Ou eles dois, não, esses dois e mais ele. Eu disse, e eles disseram: não achamos por bem. Pergunte ao irmão Valtir que ele vai dizer. E é o que ele disser. Eu digo: é que vocês também vão dizer. É o que vocês têm aprendido. Procure saber o grupo que segue a Bíblia, o grupo mais antigo, porque eu falei aqui tem rebeldes. Um grupo rebelde começou em 84 e alguns bestas chamam de igreja. E daí? Se eu chegar em Niterói, eu tenho que procurar qual é o grupo mais antigo. Mas se um grupo, o segundo grupo chamado igreja, tiver 400 membros e o outro grupo tiver 4, eu vou o mais antigo, de acordo com o de acordo bíblico, eu fico com os 4. E se não for nada, se for mandado esses 4 por um grupo de fora, como é o caso lá, o grupo é mandado por São Paulo, que foi mandado por Los Angeles. Eu quero dizer aos irmãos: sejamos fiéis ao Senhor. E vou ficar firmes. Nós temos que ser firmes no que Deus falou. Ele falou e não é para você decidir se vai fazer ou se não. É como eu gosto sempre de dizer: rabo entre as pernas e siga como o cachorro, o caminho do cachorro adestrado. E não fique fraco assim. Fraco é o capeta, fraco é o diabo, porque ele é um derrotado. Mas nós estamos na fé que há no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Lembre-se da obra. E aqui está um irmão, e é um irmão maravilhoso. E eu espero, ele me disse: irmão, Deus tem me falado muita coisa sobre a obra. Olha, se alguém quer ser presbítero, tem que ter visão da obra. Se não tiver visão da obra, presbítero furado é. Um arranha-gato qualquer. Porque nós temos que ter visão completa. Porque o Senhor disse: ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí está a nossa geografia, olhando para a vitória, levantando os nossos olhos. Irmãos, o Senhor me falava há muito tempo, e eu me lembro que no dia 7, que era um domingo de julho, o ano de 1957, o mês era 7 de julho, e eu estava com 27, e 7 é número de perfeição. E eu preguei isto daquele domingo de manhã: não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. Agora você precisa ganhar, irmão. Ganha alguém, que você veja aqui
na igreja, gente dedicada, uma mulher, vê esse grupo, esse chá de mulheres, chá de homens, vê se ganha vidas, porque as vidas estão perdidas. Você vai comprar, eu comprei agora o Fluimucil, olha, Jesus te abençoe a casa com cada um. Não é paga e sai feito, entra como um porco e sai como uma porca, e não fala nada de Cristo. Que desgraça você é. Seja crente, não porque você está falando, mas porque você está vivendo. Deus nos abençoe.